Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live do nosso coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E nessa live do dia de hoje, nós queremos abordar esse tema, a questão social na filosofia espírita. É claro que não temos a pretensão de esgotar esse assunto, um assunto demais vasto, mas objetivamos nessa oportunidade lançarmos aqui alguns pontos, né? Suscitarmos aqui alguns, alguns pontos defendidos pela doutrina espírita e que vão, com certeza, nortear aí os nossos estudos, as nossas reflexões sobre esse grande tema, né, que é um dos objetivos do Coletivo de Girassóis, que é o estudo, o debate dessa questão social. Bom, na nossa live aqui nós vamos ter a presença do nosso amigo e irmão Fernando Soares. O Fernando Soares é professor de filosofia. Boa noite, Fernando. Boa noite, Prazer Alex. tê-lo aqui conosco, viu? Uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Fernando Soares é professor de filosofia, um grande estudioso da doutrina espírita. Já estamos juntos aí, né, Fernando, nos nossos trabalhos espíritas aí há um certo tempo, né? Procurando sempre realizar os estudos, as reflexões acerca da doutrina espírita. E eu dizia, Fernando, que esse tema, a questão social, é muito amplo, né? É muito amplo, é muito vasto. E vamos tentar aqui lançar alguns pontos aqui para reflexão, né? Convidamos os amigos aí que vão estar assistindo conosco, questionamentos, colocações, fiquem à vontade, né? Para participar. Eu acho que quanto mais essa interação existir, mais rico se torna aqui o nosso momento. Fernando, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de fazer a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, as leis morais, que é a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos, há uma riqueza muito grande de questões suscitadas por Allan Kardec, dirigidas aos espíritos, em que esses grandes temas, né, da questão social, da vida em sociedade, dos problemas humanos, dos nossos problemas, né, que nós enfrentamos em sociedade, são colocados aqui nessa terceira parte. Então é muito rico, né? Desde já, assim, sugerimos, né, a leitura, o estudo das leis morais, porque veremos esse assunto debatido por Kardec de forma muito aprofundada. E assim, a pergunta número 806, que está no capítulo 9, as leis morais, a lei de igualdade, o capítulo 9. A pergunta 806 é fundamental para a compreensão, né, desses grandes temas. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Os espíritos respondem de forma muito sucinta. Dizem assim: não, é obra do homem e não de Deus. É obra do homem e não de Deus. Bom, é uma pergunta que eu inicio aqui a nossa live, e aí eu passo a palavra para o nosso amigo Fernando Soares. Fica à vontade. Bem, obrigado, Alex. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, né? Bom, o Alex abriu com uma pergunta e eu vou chegar nessa pergunta, mas eu gostaria de fazer uma introdução para chegar nessa pergunta aí, certo? Eu fiz um pequeno roteiro, abri aqui uns livros onde a gente pode organizar a nossa fala e a nossa reflexão da noite de hoje.
Quando ele fala da questão da lei da natureza, eu gostaria de começar falando sobre natureza e cultura. E abrir com um pensamento do filósofo Pascal, quando ele diz que, quando ele começa fazendo uma pergunta assim, que quimera é o homem? Né? Que espécie de ser é o ser humano? Parece que se diferencia de tudo que existe, né, na Terra em termos de vida animal, né? Nós somos vida animal, mas parece que nos diferenciamos assim de uma maneira muito distinta, né? Então Pascal ele diz assim: que novidade, que monstro, que caos, que motivo de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas, glória e escória da humanidade. Que vai ao encontro na resposta dessa pergunta. Mas, quando a gente pensa na questão que o ser humano, né, ele é natureza e cultura, quando a gente pensa assim, na questão da evolução humana, a gente pode fazer um exercício imaginário em que, algum momento, nós, seres humanos, começamos a pensar, começamos a elaborar uma linguagem, começamos a desenvolver o corpo biológico de tal maneira que o nosso cérebro começou a crescer e a ser capaz de pensar, de desenvolver algumas habilidades cognitivas. A gente não sabe em que ponto da história da evolução se deu isso. Aquela velha história do criacionismo, né? E do evolucionismo. Uma certa feita, um aluno me perguntou: professor, a gente veio do macaco, por que os macacos não se tornaram seres pensantes como nós? Então, eu disse: talvez não do macaco que está aí, mas de um ser que evoluiu até onde nós chegarmos, né? Como aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Claro que quem veio primeiro foi o ovo. Agora, se o bicho que botou o ovo foi uma galinha, é outra discussão. O que eu quero dizer é que nós percebemos que tudo está em constante evolução. E essa minha fala, né, ela é, ela é afirmada pelos espíritos, né, quando se debruça sobre esse pensamento. O fato é que a gente, com a evolução, a gente foi rompendo com o estado de natureza e a gente foi se diferenciando. Enquanto os animais respondem aos seus estímulos biológicos, hereditários, instintivos, nós, o animal humano, por algum motivo, na evolução, a gente começou a não só responder a esses estímulos, mas também a ressignificar os instintos. Então, nós não não apenas nós não apenas temos os instintos, mas a gente dá outra ressignificação a esses instintos. Nós não comemos mais só para alimentar o corpo físico, né? Nós não usamos o nosso órgão reprodutor só para reproduzir. Nós avançamos, vamos dizer assim, em ressignificar aquilo que é puramente instinto. Isso se deve à capacidade intelectiva desenvolvida, à capacidade de pensar, que é exatamente
eu olhar para fora de mim e ver um mundo e olhar para dentro de si e me reconhecer como um eu, diferente do mundo lá fora. Haja ver que nós percebemos que alguns animais, ao olhar no espelho, eles acham que estão diante de outros animais, né? Bom, e isso fez com que a gente fosse rompendo com aquele estado de natureza e começamos a criar um cosmo humano, uma antroposfera. Ou seja, nós começamos a criar um mundo propriamente humano. Ou seja, começamos a criar cultura. Então, quando a gente cria a cultura, existem aí vamos dizer assim, quando a gente cria a cultura, existe aí algumas implicações. Mas o que seria romper com o estado de natureza? Por exemplo, o João de Barro, aquele pássaro, constrói aquela casinha dele igual ao pai, o avô, o filho dele vai construir. Ali é uma herança, né? Hereditária, biológica, instintiva. Nós, vocês e eu, nós estamos cercados por paredes, mas nós pegamos esses elementos da natureza. Nós pegamos a areia e construímos o vidro, construímos o tijolo, o cimento, e construímos uma casa de acordo com a nossa imaginação e possibilidade econômica. Então, isso é romper com o estado de natureza, é pegar os elementos da natureza e fazer uso deles de acordo com a minha vontade e poder. Então, enquanto um animal sobe numa árvore e tira o fruto e come, o animal humano derruba a árvore, constrói uma mesa de madeira, põe o fruto em cima da mesa, chama uns amigos e senta-se ao redor da mesa e come aquele fruto ali com a árvore desmatada que virou uma mesa. Ou seja, nós rompemos com aquele estado de natureza e criamos o estado de cultura. E criamos a linguagem simbólica, no sentido de aprender, reelaborar o conteúdo aprendido, a inventar e a transmitir isso através da linguagem e de gerações. Hoje nós estamos falando por uma ferramenta, aí, o computador, que só foi possível porque o ser humano chegou a inventar os números, a matemática. Bom, tudo isso, gente, é para dizer que quando nós desenvolvemos o psiquismo, e o nosso psiquismo, ele é uma síntese do ser biológico e do ser cultural. O ser biológico nós temos como as características hereditárias, como eu falei, mais a do ser cultural, as características adquiridas e aspectos sociais. Então a gente vive em sociedade, uma sociedade complexa. Aquele estado natural foi rompido. Daí nós criamos a ética, a moral, né? Tudo isso veio junto com a evolução humana, com a evolução do pensamento e com o comportamento. Quando a gente sai daquele estado, o ser humano precisa viver um com os outros, no seu mundo criado, o seu mundo cultura, e precisa de uma certa ordem, que não é mais a ordem cósmica, que não é mais uma ordem natural. Eu não durmo. Hoje, qual é o conceito de dia? O conceito de dia é o conceito de horas. Ninguém vê o dia mais hoje como de manhã, sol e escuridão. Não, nós vemos o dia hoje é o conceito de horas. Então, quando nós criamos as horas, medimos o dia em horas, inventamos o tempo, conseguimos medir o tempo, isso é uma criação completamente humana, uma criação cultural do pensamento humano. E aí, com isso, veio a necessidade de se criar
princípios de leis éticas e morais. E está lá no livro dos Espíritos, né? E no Evangelho, que o homem é um ser social e que, para evoluir, tem que viver em sociedade. Essa é a grande questão. Se Kardec, né, que foi um homem do seu tempo, que viveu ali sobre as ideias de Pestalozzi, um educador que buscava a autonomia do aluno, não a catequese. Olha só, né? E Kardec, inspirado com essa lógica pedagógica, é que ele busca um homem de seu tempo ali, que atravessou ali várias mudanças no mundo, né? Nós temos que pensar que na época de Kardec havia os escravos, né? As mulheres ainda eram submissas socialmente, né? Os índios eram considerados uns selvagens que ainda iam, né? Eram levados para a Europa, os índios, como, olha que bicho é esse aqui, né? Então, foi o momento histórico de mudanças, de paradigmas, foi muito grande. E Kardec teve que enfrentar isso. Mas Fernando, o que vai fundamentar, só para eu concluir, o que vai fundamentar a fala do Kardec é exatamente as mensagens dos espíritos. Diga, Alex. só reforçando a gente essa sua fala, né, o Kardec, o seu tempo, né, o quanto ele viveu o seu tempo, o quanto ele abordou as coisas, os fatos, os fenômenos do seu tempo. Eu estava me lembrando aqui que em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda a questão do duelo, que para nós pode parecer uma coisa fora do contexto, desatualizada, mas no tempo de Kardec era algo que incomodava, era uma coisa absurda. Né? E ele dedica no Evangelho segundo o Espiritismo várias mensagens, e os espíritos, né, sobre o seu questionamento, respondem sobre essa questão. Então ele não se furtou, né, é muito interessante isso que você diz, ele não se furtou a discutir os grandes temas, né, que incomodam, que incomodavam na época, que ainda incomodam hoje todos nós, né? Sim. Beleza, é isso aí. É exatamente isso, né? Então, veja, eu estou fiz uma introdução da evolução da passagem do ser humano de natureza e cultura para chegar na ideia de uma cultura complexa em que cria leis éticas e morais, e na época de Kardec eu não feria uma moral, um duelo, muito pelo contrário, era em nome de uma honra. Se matava as mulheres em nome da honra. E isso também não era tão problemático assim, não, né? Como na época de Cristo, como na Idade Antiga. Então, essa questão moral é muito interessante, porque só nós, animais humanos, é que podemos fazer um juízo de valor das coisas, um juízo moral, um juízo ético. E era exatamente isso que Kardec, quando começa a perguntar lá perto dos seus 50 anos de idade, né, ou mais, né, Alex, se eu não me engano, quando ele começa a perguntar aos espíritos, não precisamos aqui contar a história de como ele chegou a isso, porque todos nós sabemos, ele vai levantar exatamente questões da sua sociedade, questões que colocariam em xeque a moral estabelecida, a ética vigente, né? Então, como nós podemos fazer um juízo de valor das coisas? Porque nós temos a consciência, nós temos o pensamento. E aí, viver em sociedade é exatamente colocar, vamos dizer assim, Alex, em xeque esses nossos juízos de valor. O que é bom para nós? O que é bom mesmo? O que é a justa medida
de se viver em sociedade. Então, isso é bastante interessante que a gente pense sobre isso. Né? Então, viver em sociedade humana é viver num mundo eminentemente cultural, um mundo, né, uma antroposfera, um mundo criado pelo próprio homem e que vão surgir diversas questões sociais. Botou 3 seres humanos juntos numa casa, vai em breve surgir algumas questões de âmbitos políticos, porque nós somos assim, um animal político, nós vamos ter confrontos de força, né? Eu vou querer que minha ideia prevaleça, o outro vai querer que a ideia dele prevaleça, e como formar um ambiente mais justo. E aí, quando o, no Espiritismo fala das leis, né? Das questões das leis, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do trabalho, ela está colocando ali no seio do homem, no seio da cultura humana, algumas questões bastante interessantes. Eu só colocar aqui uma coisa. Um exercíciozinho que a gente pode fazer, quando a gente pensa nas questões sociais, qual é a medida justa das questões sociais, como a gente. Porque tudo tem um pensamento político, né? Tudo, não estou falando de política partidária, eu estou falando da política política. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui um grupo de pessoas que vamos adotar uma determinada corrente de pensamento, porque nós acreditamos que essa seja a mais justa ou a melhor. Mas tem um exercíciozinho que a gente pode fazer no sentido de pensar em justiça, que é o seguinte: pega um bolo, você tem um bolo e vai receber 10 pessoas na sua casa, 10 pessoas que você não conhece, vamos botar assim, que você quer falar de um determinado assunto, um evangelho, e você, na hora de dividir o bolo para essas 10 pessoas, qual a maneira mais justa de você repartir o bolo? Se a gente fizer esse exercício, e existem diferentes vertentes de pensamento político e filosófico para se dividir um bolo, então, se a gente pensar somente nessa coisa bem simples, como eu dividir um bolo para 10 pessoas com justiça? Se a gente fizer isso, a gente pode começar também a pensar em coisas macros, na questão da justiça social. Né? Então, nas leis morais, quando ele vai falar da questão da justiça, do amor e da caridade, existem 3 coisas aí que estão ligadas, que é Deus, o homem e o próximo. Então, a relação do homem, e nós acreditamos nisso, né? É uma relação com o absoluto, uma relação consigo mesmo e uma relação com o próximo. Bem, e isso que eu estou falando, tudo tem implicação. Veja só, tudo que eu estou falando, vamos pensar que é um grupo de pessoas que tem que escolher a melhor forma de viver. É isso que é uma sociedade, né? É isso que é um pensamento político. É escolher uma vertente, uma linha de pensamento, como na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, a linha de pensamento era de exterminar os judeus. Essa seria uma melhor forma para criar uma raça, né, mais pura para dominar o planeta. Então, é uma linha. Alguns vão por essa linha, vão concordar, muitos não vão concordar, e aí há sempre aquele embate social. E aí, Kardec, né, vai falar da questão social, e aí eu gostaria de ler aqui, pedir licença para ler aqui uma coisa. Ele diz assim: a questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição.
Veja, né? Nós evoluímos, criamos instituições, vivemos em grupo. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Bom, aí você diz assim, beleza, é uma frase bonita, mas como haverá justiça social? Eu tenho que esperar que toda uma população do planeta, de um país, de um bairro, de uma cidade, tenha o seu melhoramento moral para que a gente viva numa sociedade justa? Aí a gente vai para a pergunta que o Alex começou, sobre as desigualdades das condições sociais. Kardec pergunta: é natural as desigualdades? Os espíritos vão: de forma alguma. As desigualdades é obra do homem. Então, agora, juntando essa resposta com tudo que eu falei, nós evoluímos, vivemos em sociedade, no estado de cultura, criamos a ética, a moral, as leis, e temos que implantar, vamos dizer assim, a palavra, não encontrei outra melhor, implantar a justiça social. Viver e vivenciar a justiça social entre os povos. Né? Lá nessa mesma questão, né, no livro, lá da questão 790, que fala da civilização, ele vai dizer: é um progresso a civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Olha só a questão do Kardec, né? Preocupado com a questão civilizatória, né? Com os acontecimentos sociais. Porque quando a gente olha hoje em dia para o que está acontecendo no mundo, né? Parece que a gente está voltando assim num passado meio esquisito, meio tenebroso. E quando a gente fala em progresso civilizatório, ele fala, ele exatamente pergunta se a humanidade está sujeita a ser decadente ou existe um progresso na civilização. Ele disse sim, mas um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, se hoje nós temos, socialmente falando, leis, juízos morais e éticos mais evoluídos, nós temos que lembrar que há 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 anos atrás não era assim, né? Então, isso é uma coisa interessante. E aí, baseado nessa colocação, lá na frente, os espíritos respondem o seguinte: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve morrer de fome. E aí ele vai sugerir que a gente leia a questão 793, que diz: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Aí ele fala: pelo desenvolvimento moral dos homens. E aí voltamos à questão da invenção da moral e a invenção da ética, né? Então, o Kardec, ele não se furta de abordar algumas questões e escrever. Dentre elas, a desigualdade das riquezas, né? As desigualdades sociais. Vejam só, são coisas que eles vão colocando lá, né? Igualdade dos direitos entre homens e mulheres. As mulheres, há bem pouco tempo, não votavam. Então, quando a gente. Olha só, eu vou até ler essa parte aqui. São iguais perante Deus, o homem e a mulher têm os mesmos direitos? Essa é a pergunta. Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal? E a faculdade de progredir, né? Aquilo que eu falei. Nós vamos saindo do estado de natureza, entrando no estado de cultura, né? Pertencendo a um corpo biológico masculino, a um corpo biológico feminino,
mas dotado de consciência, de inteligência e de capacidade de se relacionar um com o outro. Então, Kardec vai falar da questão das leis morais. Eu até escrevi um negocinho aqui, Fernando, mas sumiu. você citando aí de forma exaustiva o Livro dos Espíritos, esse diálogo de Kardec, né, junto aos espíritos, sobre todas essas questões, né, sociais, desigualdade de riquezas, a o tratamento diferenciado, né, que ainda existe, né, entre homens e mulheres, a questão dos direitos, né, a desigualdade na distribuição, né, das riquezas, a fome, enfim, todos esses grandes assuntos. E eu fico assim imaginando, se Kardec estivesse hoje entre nós espíritas da atualidade, talvez receberia muitas críticas. Alguns diriam assim: Kardec, você está metendo a religião com política. Pois Né? é. Você está misturando religião com política. Mas não, a gente vê Kardec dialogando com os espíritos, dialogando, perguntando, questionando. E os espíritos também não se furtam em responder, em também realizar as suas análises, né? Isso é muito interessante. Isso assim, uma reflexão grande que nós espíritas temos que fazer para, nos nossos ambientes de estudo, de vivência da doutrina espírita, também realizarmos essas grandes discussões. E essas questões, sabe, Alex, colocada, não é uma questão, não é uma mistura teológica, não é uma mistura teológica, porque as respostas dos espíritos, não vamos esquecer, eram pessoas que viveram na Terra, encarnadas, né? Então, nós estamos falando de duas humanidades, da desencarnados e desencarnados, como diz o Leon Denis, né? Então, Kardec, quando conversa, ele não está conversando com um alienígena, ele não está conversando com um ser sobrenatural, não, é um ser natural que está vivendo fora do corpo carnal e que tem as mesmas ideias da vida em grupo, da vida social, da justiça, do amor, né? As mesmas ideias, vamos dizer, éticas, e alguns, claro, outros até de umas ideias mais evoluídas, moralmente, eticamente, que a gente não conseguiria nem imaginar, talvez, as colocações éticas mais evoluídas, né? Então, Kardec, quando ele conversa com os espíritos, quando ele questiona, ele não está questionando seres, ele está questionando pessoas, né, desencarnadas, vamos dizer assim, que têm o conhecimento da mesma problemática. Então, se a gente fosse pegar aí, como você puxou aí, a questão de uma religião, trazer a religião como um ato político, nós podemos pegar, por exemplo, algumas ideias do Cristo e colocar essas ideias como algo que poderia funcionar muito bem como, vamos dizer assim, como uma fundamentação de um comportamento para se viver melhor em sociedade, né? Então, assim, não é fazer da teologia uma cartilha política, né? Não é isso. É o contrário, né? A ação política ela se faz em todos os âmbitos, inclusive dentro da religião, né? Nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, nós temos várias correntes de pensamento político dentro dela. Nós temos o pessoal da extrema-direita, nós temos o pessoal da teologia da libertação, que tem a visão política de Jesus, né, que as palavras de Jesus servem para fundamentar ali a sua
a sua ação social, e nós temos outros de extrema-direita dentro da igreja, que inclusive até já chamou esse Papa Francisco de comunista, querendo botar ele para fora, etc, etc. Isso é um fato, né? Mas como o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, em que ele levanta vários questionamentos de toda a ordem, né? Ou quase todas, mas que se a gente tivesse um olhar mais atentado, a gente ia encontrar muitas questões nela. Isso aí é perfeito. Por quê? Porque está falando da questão da civilização, né? Quando ele diz assim, a questão social é, em verdade, uma amarga herança desde a antiguidade. Isso aqui são umas coisas que eu pontuei para falar, porque quando a gente pensa assim, em questões sociais, vamos pegar o tempo de Kardec, né? Vamos pegar o tempo de Kardec, né? Com aquelas revoluções industriais, né? O homem ainda com a... Olha, se hoje ainda nós temos pensamento de pessoas que parece que estão vivendo no feudalismo, determinados, né, detentores do poder econômico parece que estão vivendo no feudalismo com os seus servos, seus serviçais lá. Imagine na época de Kardec, né? Nós tínhamos um Brasil colonial. Os escravos foram libertos aqui no Brasil em 1888. Quer dizer, o Kardec lá estava florescendo a questão das revoluções, né? O positivismo, né? O Kardec é um fruto do positivismo, mas ele vai muito mais além. Nós temos uma amarga herança do positivismo na nossa bandeira, lá escrito, né? O lema do positivismo, ordem e progresso, que foi quase que um contraponto ao lema francês, liberdade, fraternidade e igualdade, que deveria ter sido fundada todos os princípios humanos, né? E Kardec estava vivenciando isso, né? A questão de Karl Marx, quando ele fala ali da questão do proletariado, a divisão de classes. E aí Kardec coloca exatamente uma questão sobre o trabalho, a lei do trabalho, né? A lei do trabalho, e ele pergunta aos espíritos se teria algum problema de a pessoa ser rica, acumular bens, né? E me desculpa, eu vou ficar devendo o número da pergunta aqui, a questão, se o Alex encontrar aí. Mas os Espíritos dizem, desde que não prejudique ninguém, que o fruto, né, os seus bens, o fruto do seu trabalho seja honesto, justo e que não esteja prejudicando ninguém. Essa resposta, só essa resposta, a gente poderia aí fazer uma análise da conjuntura social atual, né? Porque quantas pessoas ganham tanto dinheiro à custa da miséria dos outros? E aí, qual das grandes riquezas do 1% que detém, né, a grande parte das riquezas foi obtida sem prejuízo dos demais? Pois é. Não é? É claro que o próprio modelo, né, da sociedade atual, do capitalismo, esse acúmulo de riquezas que vem sendo cada vez mais, vem crescendo, né? Há grandes estudos aí que a concentração de renda cada vez mais ela se amplia, né? E isso, com certeza, nessas reflexões aí de Kardec, é em prejuízo de bilhões e bilhões, né? A fome, a miséria ainda acontece em todas as partes do nosso planeta. Mesmo nos países, né, do PIB alto, como se diz, né? A pobres, a miseráveis, a pessoas passando fome, né? Pois é. Que aí a gente volta para aquela questão, né? Que mesmo esses países ricos, né, ditos até cristãos, né? Nós temos aí uma potência aí no mundo econômico que é cristão, que a maioria lá é protestante e evangélico. Mesmo esses países ricos que se dizem cristãos, né, adotasse essa resposta dos espíritos, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome, né? Mesmo esses países economicamente
se implantasse uma justiça social baseado em princípios ali do próprio cristianismo mesmo, da ética cristã, haveria ainda assim aqueles que desenvolvem, têm seu dinheiro, que tem sua questão, né? Tem seu potencial econômico, mas já não seria tão distante assim das pessoas que vivem na miséria, né? Bom, alguém quer fazer alguma colocação aí? Fabrício? Fabrício fez uma. Estão havendo muitas colocações, Fernando, muitos dos Eu, amigos parabenizando aqui pelo tema, né? Realmente é um tema muito interessante. Temos que estar sempre levando, né, esse grande tema aí ao estudo, às discussões, né, à luz da doutrina espírita, porque como você vem citando aí o livro dos Espíritos, a parte das leis morais, é um grande repositório, né, de estudos de Kardec e dos Espíritos sobre essas questões, as questões sociais, né, que nos afetam. agora, Fernando, uma coisa eu, que eu queria colocar aqui, né, nessa sua análise aí das leis morais, há, sim, em muitas dessas perguntas de Kardec e na resposta dos espíritos, verdadeiras antecipações, né, de conquistas sociais que, na verdade, se efetivaram no século XX, né, alguns aqui no século XX. Infelizmente, no nosso momento aqui, estão sendo na tentativa de destruir, de desconstruir, né, todas essas conquistas. Por exemplo, Kardec, lá, junto aos espíritos, antecipa a questão da a necessidade de previdência social, né, do trabalhador quando chega em determinada idade ou não tem mais a condição do trabalho, ele ser sustentado nas suas necessidades por aqueles mais jovens, né, que têm a força física, que têm a condição de verdade, trabalho. Está lá em O Livro dos Espíritos. verdade, E aí verdade. foram determinadas conquistas, né, do século XX, e que, infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, essa tentativa de destruir, né, essa conquista. Né? Então, você fala um pouquinho também sobre essas grandes antecipações de conquistas sociais, porque as desigualdades sociais não é lei natural, é É, construção humana. E nós devemos, né, reformar e modificar as instituições, melhorar as instituições para cada vez mais diminuirmos, né, essas desigualdades sociais. Queria que você é, abordasse um pouquinho essa questão, o quanto existe de antecipações, né, de conquistas sociais aí no livro dos olha, Espíritos. essas antecipações acontecem bem antes de Kardec, né? Sócrates na Grécia, Sócrates na Grécia, Jesus na Palestina, né? Essas antecipações e essas colocações que são abordadas por essas grandes almas, eles já anteviam, por quê? Porque aquilo que é justo, ela é eterno, ela é uma lei eterna. Então, uma ação justa, ela é uma ação justa hoje e será uma ação justa daqui a 50 milhões de anos. Né? Uma verdade é uma verdade sempre. Né? Então, a gente precisa pensar dessas formas. Então, quando Kardec ele coloca no Livro dos Espíritos e reforçado por algumas mensagens lá no Evangelho, questões sociais, questões de cunhos práticos da sociedade, né? Ele está
se assemelhando, quando os espíritos, né, colocam, né, a pergunta vem e os espíritos respondem, eles estão se assemelhando a esses grandes homens do passado, que, como Sócrates na Grécia Antiga, falar de um Deus único numa cidade politeísta, né, falar da questão das virtudes, de agir bem é o conhecer o bem. Depois isso é reforçado pelo seu discípulo Platão. Quando Jesus se coloca em algumas situações que eram extremamente contrárias ao homem de sua época, né? Um judeu de sua época, um judeu da Palestina, ali subjugado do Império Romano. Enfim, e Kardec ele antecipa assim essas questões, por exemplo, quando ele fala das mulheres, quando os espíritos recomendam que o mais forte, o saudável, tem que trabalhar e proteger aquele que já trabalhou, né? Essa é uma questão social muito grande que vai estar ligado à lei de justiça, à lei de amor e à lei de caridade, né? Mas eu queria fazer uma colocação que a gente não pode deixar passar sobre também a questão da lei de igualdade e a lei de liberdade. E a gente não pode deixar, já que nós estamos falando das respostas dos espíritos, a gente não pode esquecer que, vivendo em sociedade, nós estamos vivendo com várias. Eu vou usar a palavra espírito mesmo, né? Espíritos encarnados e espíritos desencarnados, diferentes, em patamares diferentes de entendimento e percepção. Então, quando a gente diz assim, ora, por que que determinadas coisas, como você falou aí, por que que determinadas coisas ainda não implantando, depois de 2000 anos de Jesus, da fala de Jesus, de Sócrates, o próprio livro dos Espíritos, por que que ainda há tanta injustiça? Aí nós precisamos entender porque ainda há dureza de entendimento, de maturidade espiritual. Então você tem 4 filhos, você trata os 4 filhos iguais ou você trata os 4 filhos com justiça? Porque se você tratar os 4 iguais, talvez você esteja cometendo uma grande injustiça. Talvez você trate iguais na sua obrigação de pai, mas um é mais deprimido, o outro é mais descontraído, um é mais sério, o outro é mais tímido, o outro gosta disso, o outro gosta daquilo. Então, os tratamentos são diferentes. Uns são mais duros, né? Outros são mais brandos. Você vai falar com um que é duro do mesmo jeito com o outro que é brando. Então, esse tratamento, veja, a coisa é tão complexa, porque quando você vive em sociedade, quando a gente um, uma vertente política para a ação humana, nós temos que achamos que aquilo ali é o melhor, né? Alguns acham que é o melhor para ele, certo? Embora seja a política de extermínio, mas para ele acha que é melhor, para ele. Então, para os outros, o resto da humanidade, não. Mas quando a gente pensa nessas palavras, nessas colocações dos espíritos, nós temos que levar em consideração a, o, a evolução, o entendimento, a percepção de cada espírito que está encarnado. Eu te juro, Alex, que eu hoje, nessa conjectura que nós estamos vivendo aí, política, e dessas pessoas que estão aí no Planalto, quando eu ouço uma fala daquela, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Por que que um grande grupo de pessoas se coadunam com determinados pensamentos que são tão ralos, que não tem parâmetro de discussão mínima? Se você for discutir, você perde a discussão, porque não há um alcance mínimo do bom senso. Então, quando os espíritos respondem ao Kardec, eles respondem num parâmetro de bom senso, de equilíbrio de bom senso muito, vou dizer assim, muito alto para o entendimento de muita gente, né? Então, eu só queria ressaltar que essas questões sociais,
a gente tem que pensar no globo terreno, que é habitado ainda por pessoas brutas de entendimento mesmo. Agora, para vocês não me crucificarem, eu vou já me corrigir também, dar uma coisa nisso aí, né? Eu sou professor, eu trabalho em colégio com jovens, adolescentes, adultos. Então, eu acredito que no processo educacional adequado, volto lá para Pestalozzi e para Kardec, adequado, é possível criar um meio social minimamente harmonioso. Eu não diria todo, porque o nosso planeta ainda não é um planeta lá de bem-aventuranças, mas minimamente. Eu dou aula em dois sistemas pedagógicos diferentes, dois colégios com sistemas pedagógicos diferentes. Teve que um aluno chegou para mim e disse: professor, o senhor insiste em fazer isso? Há 7 anos eu faço a mesma coisa com esse aluno, certo? Não é doutrinação, não. É uma coisa pedagógica. É um trabalho pedagógico, que tem um fundo pedagógico, uma atividade. O senhor não viu que não dá certo? Eu digo, não dá certo por enquanto. Porque se em outros cantos, com pessoas da idade de vocês, deram certo, aqui um dia vai dar certo. Talvez eu não veja, mas vai dar certo. Porque quando você se utiliza da educação como um processo de emancipação do espírito humano para a autonomia, para a consciência, aí as coisas vão mudando. Que no fundo, os espíritos respondem ao Kardec constantemente quando ele fala que a culpa é do próprio ser humano, das diferenças, né, da sua percepção, como ele vê a questão da liberdade, a questão da justiça, a questão do seu convívio entre sociedade. Gente, esse assunto, Alex, é um assunto vastíssimo. Eu estou seguindo aqui uma linha de pensamento, mas poderia estar seguindo outras, tá certo? Eu peguei esse mote aqui das leis para a gente. Claro, claro. E você foi muito feliz porque quando a gente pega exatamente essa linha aí das leis morais, né, fazendo todo esse embasamento nessa parte do Livro dos Espíritos, fica realmente muito nítido o quanto fez parte das preocupações de Kardec no diálogo com os espíritos abordar essas grandes questões, né, as questões sociais. Fernando, estava lembrando aqui um dos pontos aqui levantados pelos amigos aqui nos comentários, quando, por exemplo, os espíritos, né, se manifestam contrários à pena de morte, que era algo, ainda existe, né, na legislação de muitos países, pena de morte, e os espíritos levantam exatamente essa questão aí, que o aperfeiçoamento, o melhoramento moral da humanidade levará fatalmente, né, a reformular essa legislação no futuro, né? É claro, esse componente aí da educação, esse componente aí da mudança, né, do progresso moral das criaturas, leva fatalmente à mudança, né, nas nossas instituições. Mas é uma tarefa para agora, né? Esse esforço de nós, que nós devemos fazer em modificar instituições, em modificar nossa realidade, é algo para agora, esse instante. Não ficamos esperando para esse futuro, não, porque é algo que nos incomoda agora, aqui e agora. Mas como eu comecei lá, como eu falei lá na minha introdução. Quando a gente rompe com o estado de natureza, a gente ressignifica o comportamento humano, né? E a gente tem que agir. O homem é um ser que age. Ele é um ser político, como diz o Aristóteles, né? Político no sentido de ação, a ética no sentido de ação. Então, nós temos, claro, que agir. A sociedade tem que agir da melhor forma. Como? Os próprios espíritos respondem. Às vezes, criando leis duras, porque
determinados espíritos não entenderiam de outra forma. Mas não significa ser lei duras, vamos fazer a política de extermínio, matar, pena de morte. Não é, na verdade, isso. Não é, na verdade, isso. É outra coisa. Por exemplo, nós somos teimosos, né? Hoje a gente coloca o cinto de segurança porque a gente pensa na vida, no acidente. Mas no começo foi por causa do bolso. Ih, rapaz, vou botar aqui o cinto de segurança. Né? Então, eu acho que quando vão se criando algumas leis que visam um bem maior, que visam um bem comum, que eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, da questão de multas, do que está por trás de determinadas coisas, estou dando só um exemplo, isso nos leva à evolução. A mulher poder votar, isso é um princípio da evolução, né? Não a pena de morte, que os presídios, a penitenciária, realmente fosse um lugar de penitência, e onde de lá realmente saísse um outro indivíduo. Isso é um tópico. Um tópico no sentido de não ser impossível, não. Utopia no sentido de que ainda não existe, mas que no mundo evoluído era para existir. É tanto que, quando a gente vê cidades espirituais, determinados seres desencarnados estão afastados de determinados grupos, né? Esse é um negócio tão sério na nossa sociedade, que, que quando a gente pensa, e aqui eu vou falar, né, que os espíritos falaram, que eu falei domingo passado, que o modelo a ser seguido é Jesus. E quando a gente pensa que Jesus pregava lá o perdão, etc, etc, e os espíritos de maneira nenhuma dizem que perdoar está de acordo com o erro, por exemplo, o cara matou 10 vezes, continua livre, continua... Não, ele tem que, de alguma forma, socialmente falando, pagar uma pena por aquilo ali, mas que ele seja reeducado, se possível, porque às vezes há níveis patológicos muito graves, e que esses indivíduos têm que ter uns tratamentos diferenciados. A questão é muito complexa. Se a gente for pensar em cada caso, volto para o bolo. Como você divide um bolo para 10 pessoas com justiça? Vou dar um exemplo. Vou dar opções. Você dividiria em pedaços iguais? Todo mundo dizia que sim. Eu divido pedaços iguais e aí eu estou sendo justo. Ou eu divido por a meritocracia, sei lá, aquele que fez o bolo recebe um pedaço maior. Ou pela cota, aquele que deu mais dinheiro come mais. Ou princípio da caridade, aquele mais necessitado. Ou então, o princípio da caridade, aquele que está mais fome, tem 3 dias que não come, recebe mais. O diabético, só um pedacinho. Qual é a maneira mais justa? Né, Alex? Então, veja como é complexo as questões sociais quando a gente vai para o âmbito da ação política, do executivo. Executar uma ação política. Eu não estou falando de executivo lá do Planalto, estou falando nosso. Né? Você aí, que é um dirigente de uma casa espírita, tem que tomar decisões. Não agrada a uns, agrada a outros. Né? E essa decisão, às vezes, tem que ser pautada num conjunto de coisas que você acha mais justo. Então, os espíritos, quando falaram das questões sociais, eles buscaram o meio mais justo, de mais bom senso possível para fazer isso. Tem uma questão assim: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Olha a pergunta do Kardec. As leis naturais, né? Poderia. Os espíritos respondem: poderia, se todos as compreendessem bem. Aí volta para aquela minha fala, a percepção e estágio de cada um dentro da sociedade. Se os homens a quisessem praticar, elas bastariam, as leis naturais. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhes necessários leis
especiais. Formidável, né? Então, é aquilo que você falou. Nós temos que agir aqui e agora, né? Para o bem comum. É isso. O nosso amigo Fabrício, né, está fazendo aqui a colocação, Fernando, que vários dos temas aqui que nós levantamos aqui nessa nossa conversa, não seria interessante, né, desdobrarmos aqui em outros encontros, em outras lives, ser material para o nosso fórum, né, o nosso próximo fórum de discussão, né, aprofundarmos as discussões sobre os temas aqui tratados, né, que são os grandes temas que estão lá em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, enfim, na Revista Espírita. Então, são assuntos tratados por Kardec. Então, fica a sugestão aqui para o nosso coletivo Girassóis e, com certeza, haveremos de multiplicar esses encontros aí para debatermos esses grandes assuntos, né? Aliás, é uma das grandes missões do coletivo Girassóis, exatamente isso aí, né? A discussão sobre os grandes temas das questões sociais que nos afetam e darmos a nossa contribuição aí para o bem comum. Fernando, eu gostaria de te agradecer, né, a tua participação aqui conosco. Nós já estamos aqui com um pouco mais de 1 hora, nossa live, e eu abriria aqui o espaço para as suas considerações finais, agradecendo aqui desde já a tua fala aí tão inspirada, né, tão fundamentada aí na codificação de Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, principalmente, né? As tuas considerações finais. Bom, eu li uma época, há um tempo atrás, um livro do Clóvis de Barros Filho, um professor de filosofia, falava da A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Então, eu acho que qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta. E quais são as minhas ações enquanto indivíduo, minhas ações dentro do seio da sociedade da qual eu pertenço, que faz com que a sociedade seja mais justa, né? Que o bem comum prevaleça, que o bem prevaleça pelo menos o maior número de pessoas, porque a gente poderia entrar aí numa questão teológica, eu poderia falar do meu amigo de farra das encarnações passadas, Santo Agostinho, e da questão do bem, da moral, né? Mas eu acho que o que fica para a gente, a conclusão que eu tiro de tudo isso aí, que poderia ficar, pelo menos para mim, é que a doutrina dos espíritos, as respostas dos espíritos, as perguntas bem elaboradas de Kardec, elas nos levam, no mínimo, a uma reflexão do que seria a melhor forma de se viver em sociedade. E se a gente for se debruçar nos ensinamentos do Cristo, que é eleito pelos Espíritos como um modelo a ser seguido, e não precisamos entrar em questões teológicas, religiosas, apenas os ensinamentos que estão ali, nós já conseguiríamos vivenciar algo muito próximo de uma relação justa em sociedade. Não no seu sentido absoluto, Alex, eu não acredito ainda no seu sentido absoluto, porque são diversos os pensamentos, são diversas as mentalidades, são diversas as ordens de evolução e percepção do mundo, mas que nós, pelo menos eu acredito, nós, como espíritas, que herdaremos, no mínimo, o próprio planeta Terra, no mínimo, deveríamos sim buscar
lutar por questões sociais mais justas, né, por governantes, eu vou usar essa palavra, que atendam melhor a necessidade da grande maioria, incluindo principalmente os menos favorecidos. Ninguém pode adotar ser a favor de uma política de Estado mínimo, onde a maioria vai. Isso é contra um princípio ético, cristão, que você puder imaginar aí, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter feito essa reflexão sobre esse pensamento. Foi um desafio para mim, porque eu estou no meio daquela loucura de passar o dia todo dando aula, a noite planejando, e eu confesso que eu fiquei assim meio, poxa, qual é a vertente assim que eu vou adotar, né? Mas eu fico por aqui com as minhas considerações finais, dizendo que nós deveremos sim, né, não nos colocarmos numa situação de que somos os melhores, de que somos os detentores da razão absoluta, da verdade absoluta, e de que nós é que estamos corretos nas nossas ações, seja ela qual for. Não, mas de, pelo menos, sermos pessoas de mais bom senso e que busca o bem maior para a maior quantidade de pessoas, principalmente os desfavorecidos. Beleza, Fernando. Mais uma vez, muito obrigado e esperamos que tenhamos contribuído aí para os estudos, né, para as reflexões sobre esses grandes temas. Nós aqui no Coletivo Girassóis estamos realizando essas lives aqui no Facebook, no Instagram, e sempre estamos buscando convidados, né, buscando amigos aí que possam deixar a sua contribuição sobre os grandes assuntos, sobre os grandes temas. Muito obrigado, nosso boa noite, até o nosso próximo encontro.